Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Sou professor e cartoleiro desde 2006 e essa experiência de jogar cartola tento passar aqui nos meus vídeos. Vídeo de hoje, escalação rodada 17, time principal para a liga anual, liga por regularidade. O time que nós estamos usando aqui para fazer os vídeos para a liga anual é o canal do Professor FC. Esse time, na rodada passada, fez 98 pontos, fomos muito bem. Temos 149 cartoletas, podia ser um pouco melhor. Rodada passada, nós colocamos o Cano de capitão, que deu muito certo. Além do Cano, outros jogadores foram muito bem, como é o caso, por exemplo, do Arthur. Obviamente que a gente esperava um pouco mais do Scarpa, um pouco mais do Johan, não deu certo. Fluminense também a gente triplicou aqui na defesa, tomou gol, mas Luan Cândido e Daniel ajudaram a média a ir para cima. Vamos vender o time para poder escalar. Antes da escalação, já peço aí que você deixe seu like, que você compartilhe o canal e ative o sininho que fica logo abaixo aí do vídeo, porque com o sininho ativado você não perde nenhum vídeo novo, não perde nenhum conteúdo aqui. Além desse vídeo sobre rodada regularidade, rodada anual, liga anual, a gente também faz o vídeo aqui para rodada única, que é o vídeo de tiro curto. Nesse momento estamos fazendo aqui para a liga anual, mas podemos aqui tentar indicar alguns times que também são bons para tiro curto. Então, por exemplo, a primeira opção aqui para SG, já que o SG está muito complicado na rodada, seria o SG do Flamengo, empolgado com a classificação perante o Atlético, apesar de que esse jogo vai ser no estádio Mané Garrincha em Brasília, mas o retrospecto do Flamengo em relação ao Curitiba é favorável, então o Flamengo é um SG provável para a rodada que muita gente vai apostar. Atlético Paranaense e Inter, que é o primeiro jogo, como é o primeiro jogo, né, às 16h30, obviamente que você pode ali pensar algumas peças interessantes do Atlético Paranaense e para tiro curto vale também o risco. Vale o risco no Atlético Paranaense. E depois o Flamengo, como eu acabei de citar. Seguindo aqui na ordem, a gente tem Santos e Avaí, ou Avaí e Santos. Tanto os atacantes do Avaí como do Santos são bons para a rodada. O do Santos, inclusive o Marcos Leonardo, está entre os mais escalados. Geralmente é um cara que pontua bem. Próximo jogo, Ceará e Corinthians. Para quem quer apostar em algo um pouco diferente, no caso do Ceará tem boas opções. Na minha avaliação, as melhores seriam o goleiro, que pode ser exigido, o Lima no meio campo, porque é um cara que está vindo com médias boas, e claro, o Mendonça está voltando, o Mendonça jogando, seria interessante ali a aposta no Mendonça, casando ali com uma conexão, né? Uma dobrinha ali com o Lima e Mendonça, principalmente para quem está pensando em jogar tiro curto, daria para pensar nessa forma. Próximo jogo aqui também Juventude e Goiás. Daria para fazer uma apostinha, só que o jogo é 11 horas da manhã, né? Tem que ficar ligado. Daria para apostar aí, por exemplo, no Ricardo Bueno do Juventude. Eu acho que é uma opção interessante para quem quer pensar tiro curto ou um jogador diferente fora daqueles mais escalados. Próximo jogo aqui no domingo às 4 da tarde, São Paulo e Fluminense. Obviamente que é um jogo extremamente equilibrado, mas tanto o Cano para o lado do Fluminense, como o Luciano, o Caleri, o Patrick pelo lado do São Paulo, são boas opções para a rodada. Fluminense vem de 5 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas. Obviamente que para tiro curto mais arriscado, daria para apostar no Fluminense. Mas, como eu disse, SG um pouco complicado nessa rodada. Próximo jogo, Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo muito mal no campeonato, perdeu para o América. O Atlético vem de 5 jogos sem perder. O Atlético é favorito. Daria também ali para pegar um jogador da defesa do Atlético para liga anual e daria para apostar em tiro curto com a defesa do Atlético também. As peças boas do Atlético, não precisa a gente falar aqui que todo mundo já conhece, né? Mas tem o Zarate voltando no meio campo. Se o Zarate jogar, é uma opção diferente para quem quer fazer uma aposta, por exemplo, num tiro curto com um jogador que não está entre os mais escalados. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Fortaleza. O Atlético Goianiense para tiro curto tem peças boas, apostas boas que dá para fazer. Jorginho, Wellington Rato,
Marlon, que são os 3 meio-campistas, são as melhores opções do Atlético Goianiense como aposta. Próximo jogo, América e Bragantino. A América fez um jogo seguro contra o Botafogo, e isso faz a gente ficar com um pouquinho de medo em relação ao que pode acontecer com o Bragantino. O Bragantino pode perder esse jogo para o América. O América é um time bem certinho, armado defensivamente, mas que tem um contra-ataque forte, e o Bragantino costuma ceder espaços para esses contra-ataques, então o América ali pode ter algumas surpresas interessantes nessa rodada. Do lado do Bragantino, o Luan Cândido é a melhor aposta, mesmo com esse perigo do Bragantino não manter SG. E o último jogo, que é o jogo da segunda-feira, é o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. É um jogo complicado porque a gente tem que montar muito bem um banco de reservas quando a gente coloca jogadores do Palmeiras, porque a gente não vai ter certeza absoluta dos titulares do Palmeiras quando o mercado fechar no sábado, quando o mercado fechar amanhã. Mas o Palmeiras é, teoricamente, o SG mais favorável da rodada, vale até triplicar a defesa do Palmeiras. A gente vai tentar no máximo, aliás, a gente vai tentar aqui de repente só dobrar o Palmeiras, mas triplicar não é difícil. Bom, como o Atlético pega um Botafogo que toma gol de todo mundo, o Hulk está devendo muito, vem caindo. A última vez que ele fez 10 pontos aqui, ó, foi na rodada 10, né? Nós já estamos indo na rodada 16, depois ele pontuou baixo, né? Na última ele fez 9,5, então abaixo de 10. E na última não, na penúltima, porque na última ele negativou meio ponto. Então ele tem apenas 7 gols em 13 jogos, porque o ano passado estava muito melhor a média dele, mas contra um Botafogo que cede espaços, o Atlético eliminado da Copa do Brasil, precisando ganhar o jogo, é um nome interessante sim. Igor Paixão, mesmo pegando um Flamengo empolgado, como aposta para tiro curto vale, Léo Gamalho do mesmo jeito, Cano da mesma forma, os 3 são boas apostas. Eu vou fazer uma aposta aqui no Luciano, que sem o Reinaldo em campo é o cara que bate pênalti no São Paulo, então assim, torcendo ali para ter um pênalti e o Luciano ir bem, já que ele não foi tão bem na última, né? Mas a gente torce aqui o Luciano consiga fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma apostinha aqui no Luciano. Como terceiro atacante, a gente teria o Mendonça, o Marcos Leonardo como opção, Mendonça como aposta, o Dudu, né? O Palmeiras é favorito contra o Cuiabá. Eu vou apostar no Dudu e vou ver o que eu consigo ali colocar de banco de reserva, caso corra o risco do Dudu não jogar. Então a gente descendo aqui. Ah não, minto, não vou colocar o Dudu, porque eu esqueci do Pedro, né? Flamengo. Vamos lá, Pedro em ótima fase, é porque o Pedro é baratinho, não apareceu aqui. O Pedro está aqui, ó. Pedro, nossa, Pedro não pode ficar de fora, não. Pedro está ali, inclusive eu já vou até colocar a faixa de capitão nele, estava esquecendo disso. Pedro, meio campo, óbvio, Arrascaeta, é um nome óbvio. Entre o Rafael Veiga e o Scarpa, para essa rodada eu prefiro o Scarpa. O Rafael Veiga como dobra aqui no meio vale. O Zaratio voltando no Atlético como opção para ser diferente vale muito para a rodada. O Nath Fernandes do mesmo jeito. O Gomes, pela média, para quem quer manter uma média, vale demais. Como aposta, o Wellington Rato vale, já falei sobre isso aqui, que vale muito como aposta. Aí a gente tem o Patrick também, que vale muito como aposta, e o Lima, que tem uma média interessante, custa 9 cartoletas, jogando em casa, ele tem só pontuações positivas, é um nome que também dá para apostar. Eu vou fazer uma aposta diferente aqui no Lima, tá? É uma aposta diferente no Lima, fugindo dos tradicionais. Poderia ser, por exemplo, o Nacho Fernandes, como eu falei, ou o Zaratio do Atlético. Na lateral, vamos ver aqui o que a gente tem de opção. Descendo aqui, ó, a gente tem boas opções para laterais. Os dois do Palmeiras, né, tanto o Marcos Rocha como o Piquerez, são óbvios para a rodada. O Piquerez custa 8 cartoletas, ponto 32, e o Marcos Rocha custa 10. Eu vou de Marcos Rocha para ter opção depois de colocar alguém no banco de reservas. E vou colocar o Arana também, que é mais caro, para ter opção no banco de reservas. E aí, a gente pode colocar, por exemplo, o Piquerez no banco de reservas. Mas a gente tem outras opções boas de laterais, tá? Tem o Mariano do Atlético, o Piquerez que a gente vai colocar. Descendo aqui, a gente tem o Abner Vinícius jogando em casa contra o Inter, não é um nome ruim. O próprio Heitor, né, que imitou na última rodada, acaba não sendo um nome ruim.
O Felipe Luiz do Flamengo é um nome bom. O Rodney também é um nome interessante para a rodada. De repente eu tiro o Arana aqui, ó, e dobre o Flamengo. Não é ruim uma dobra do Flamengo. Eu vou colocar o Rodney aqui, tá? Opa, espera aí, Rodney aqui no titular. Só que aí a gente vai ver o que fica aqui para banco de reservas colocando o Rodney. Porque se não tiver ninguém que seja interessante para o banco de reserva, não dá para colocar. E, ó, não dá, porque a gente não tem banco de reservas bom. Então, nesse caso, é melhor a segurança de um Arana, que não tem média boa, né? A média do Arana é 3,88. Nossa, agora bateu dúvida, viu? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o Palmeiras. E aí, vou dobrar o Palmeiras, porque os dois são muito bons, né? Laterais bons. E aí a gente tem a opção melhor aqui para a gente colocar no banco, ó. Aí sim eu coloco o Rodinei. Se o Palmeiras poupar um dos dois laterais, o Rodinei está no meu banco. Na zaga, melhor nome é o Gustavo Gomes, né? O cara, gols, ele tem 6, olha para vocês verem. O Hulk, que eu falei no início do vídeo, tem 7 gols. E o Gomes, em 13 jogos, o Hulk. O Gomes, em 10 jogos, tem 6 gols, um a menos que o Hulk. Bom demais para a rodada, média de 7 pontos. Aí depois vem o Júnior Alonso 4,30. Como eu não coloquei o Arana, daria para colocar o Júnior Alonso aqui como opção para a zaga, acho que é boa opção. O Maicon do Santos também é boa opção, né? É um cara que é muito regular, tem uma negativada aqui na rodada 8, mas o resto é só rodadas positivas. O Maicon é bom para a rodada. Léo Ortiz já é um perigo porque o América pode tirar o SG do Bragantino, mas mesmo sem SG, o Léo Ortiz sempre pontuou de forma positiva, acho que é um nome bom. O Nino, mesmo pegando um São Paulo, um jogo difícil, não é ruim, mas tem nomes melhores, obviamente. Os dois do Atlético, os dois do Palmeiras são melhores. Murilo aqui também muito bom para a rodada. O Pedro Henrique jogando em casa, o Pedro Henrique do Atlético Paranaense também é um nome muito bom. Acho que é isso. Eu vou colocar o Júnior Alonso. Tem que ver se as cartoletas serão suficientes, tá, gente? Se não for, a gente muda lá. Técnico, o melhor técnico é o Abel Ferreira. Sobraram 10 cartoletas, ponto 25. Se der para colocar um goleiro bom, a gente vai manter esse time. Dá, porque eu vou dobrar aqui o Flamengo. Ó. Vou dobrar o Flamengo. Só ver aqui se dá para colocar aquele esqueminha do goleiro nulo, que é para a gente não perder cartoletas, ó. Não perder pontos nem cartoletas. Dá para colocar o Marcelo Lomba. Se o Marcelo Lomba não for poupado, aí a gente vai ter 4 do Palmeiras na defesa. Mas não tem problema não, que eu acho que o Palmeiras mantém esse SG aí contra o Cuiabá. E agora aqui no gol a gente vai colocar o Santos, que a gente vai ter uma dobra do Flamengo. O Santos está no banco de reservas, mas caso o Lomba realmente, né, a tendência é isso, que ele não joga, porque quem joga é o Everton, aí o Santos iria para o time titular, e aí, não, a gente não teria uma dobra do Flamengo, porque o meu jogador do Flamengo está no banco de reservas, que é o Rodinei. A gente já está triplicando o Palmeiras aqui e dobrando o Atlético. Dobrei o Atlético e o Palmeiras ali com os zagueiros, porque ficariam zagueiros mais caros. Aí agora a gente pode pensar num zagueiro mais barato. Poderia ser, por exemplo, o Maicon do Santos, poderia ser o próprio Murilo do Palmeiras, mas eu vou de Natan aqui do Atlético Mineiro. Eu vou ter pelo menos um do Atlético ali na defensiva. Falta aqui o nosso meio-campo. Meio-campo mais barato. A gente tem o Adson, que não é uma opção ruim contra o Ceará. É o próprio Marlon Freitas que eu falei, porque o Marlon Freitas tem um pênalti a favor. Everton Ribeiro, né? Não é opção ruim para a rodada. Descendo aqui, o que a gente mais tem? Acho que é isso. O Gabriel do Inter pela regularidade, não mais do que isso. Um Rodriguinho que joga avançado, se não fosse contra o Palmeiras, valeria. Mas contra o Palmeiras aí fica complicado. O Vina que não apresentou nada, tem uma média baixa. Como aposta, talvez valeria ali banco de reservas. Mas eu acho que a opção melhor que sobrou pra gente aqui para o nosso banco de reservas é o Marlon Freitas mesmo, viu? Ou ele ou o Everton Ribeiro. Um dos dois para compor o nosso time aqui. Eu vou de Marlon Freitas porque tem um pênalti a favor, tá? Vou escalar o time aqui. Vamos ver que está tudo certinho. Olha, preço do time 147 cartoletas,92, está aqui do lado direito. Falta a gente escalar o atacante aqui do banco de reservas.
O Pedro é o titular, poderia ser o Bissoli. O Alejandro, acho que é um nome bom. O Coelho, até o Marinho aqui, ó. Vou colocar o Marinho no banco. Marinho do Flamengo no banco, ok? Então, o nosso time aqui, 147 cartoletas, ponto 62. Nosso goleiro vai ser o Santos e colocamos o Marcelo Lomba no time titular, mas pode ser substituído pelo Santos do Flamengo. Técnico é o Abel Ferreira. Nas laterais, os dois laterais do Palmeiras, Piquerez e Marcos Rocha. Na zaga, o Júnior Alonso do Atlético e o Gustavo Gomes do Palmeiras. No meio-campo, Scarpa, Arrascaeta e uma aposta no Lima do Ceará. No ataque, Luciano, Pedro e Hulk. Esse é o nosso time. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente na rodada de amanhã.